Salve rapaziada, JJ Williams aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês puderam ver aí na thumb, hoje não é um vídeo muito feliz, né? Que ontem eu fui assistir ao jogo do Corinthians na Neoquímica Arena pela Libertadores contra o Platense, 2-0 pro Platense. Então vamos falar um pouquinho de Corinthians hoje. Faz um tempo que eu não apareço, então como eu já queria falar de Corinthians há muito tempo, acho que é uma boa oportunidade. Vou tentar falar um pouco depois dos jogos, sobre o que eu achei da partida, sobre o que eu achei do desempenho do time. Vou tentar fazer isso com todos os jogos, mas não prometo nada, porque eu sempre sumo do nada. Mas eu vou voltando aos pouquinhos. Não vou falar só de basquete, como eu estava fazendo antes. Eu vou tentar incluir futebol também, que é um esporte que eu amo de paixão, assim, também. E aí a gente vai intercalando. Quando tiver pra falar de NBA a gente fala, quando tiver pra falar de Corinthians a gente fala, quando tiver pra falar de Copa do Mundo a gente fala também, tá? Porque eu quero fazer vídeo sobre a Copa do Mundo também, que já tá se aproximando. Então deixa o like, se inscreve e bora começar o vídeo. Como eu falei anteriormente, eu tava lá na Neoquímica Arena, né? Paguei muito caro no ingresso pra ver essa pataquada que o Corinthians fez. Foi uma partida assim horrorosa do Corinthians. Vocês podem ver até ali, ó, que o meu cavalinho do Corinthians ele não resistiu, ó, a partida de ontem, porque ele não aguentou ter que assistir ao Yuri Alberto jogando bola. Um Memphis pesadíssimo, sem correr, sem fazer nada. Um Alan que eu não sei por que entrou de titular. Um Hugo Souza que, pelo amor de Deus, com um Garro que fez um pênalti mais imbecil que eu já vi na minha vida. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre o que aconteceu na partida. Vamos começar pelo seu Fernando Diniz, porque assim, eu nunca fui muito a favor da chegada do Fernando Diniz, tá? Ele, pra mim, era o último nome da lista de técnicos que poderiam vir pro Corinthians, mas assim que o Dorival saiu, né, e o Fernando Diniz estava livre no mercado, então já era meio que de se esperar que ele viria, porque só tava faltando o Corinthians pra ele treinar. Só tava faltando isso e apareceu a oportunidade e ele acabou vindo. Então, só pra deixar claro, eu nunca fui a favor da vinda dele, mas eu tenho que admitir que ele não tá fazendo um péssimo trabalho até agora, tá um trabalho bom até. Se classificamos em primeiro no grupo da Libertadores com 11 pontos. É, coisa que acho que ninguém esperava. Todo mundo esperava que o Corinthians ia cair na fase de grupo ou se classificar em segundo no máximo e sofrendo muito ainda. Então, um ótimo trabalho na Libertadores. Se classificamos nas oitavas na Copa do Brasil, que é o mínimo que a gente espera desse time. Pelo time que eles enfrentaram também, que era o Barra, com todo respeito ao torcedor do Barra aí, que deve ter dois no máximo, mas tinha que passar desse timinho e vamos pegar o Inter na Copa do Brasil. Ganhamos do Atlético Mineiro em casa no último jogo, 1-0 pelo Brasileirão. Nesse eu não estava, eles esperaram eu ir para Neoquímica Arena para fazer uma partida tenebrosa como fizeram. Estamos em 15º no Brasileirão com 21 pontos. Saímos da zona de rebaixamento finalmente, mas tem muito campeonato para rolar ainda. Todo ano agora parece que o Corinthians vai ficar brigando para não cair, enquanto briga pelas Copas, né, que é o caminho mais fácil assim, porque no Brasileiro realmente a gente não tem elenco para isso, não tem elenco para disputar, não tem elenco nem para disputar a vaga de Libertadores. Então, o Corinthians está nessa situação. Continuando sobre o Fernando Diniz, tá fazendo uma boa campanha por enquanto, com esse time limitadíssimo que ele tem, mas tem coisa que não dá pra ficar passando pano, porque ontem eu já acho que ele começou mal pela escalação, o time titular inteiro era aquele, ok, não tiro mérito de nada. Só que assim, um cara que não é justificável ter entrado ontem, que é o senhor Alan, que eu não sei o que tá fazendo no Corinthians. Eu nunca vi um volante tão ruim que nem esse cara. Não sei nem se dá pra chamar de volante, porque ele não marca. Um cara que é muito apagado em campo, ele não faz um passe decente, não marca, não se esforça. Eu não vi ele quase encostando na bola ontem. E aí, pra completar, ele tirou o Ranielli no segundo tempo pra colocar o Zacarias Labiade e continuou com o Alan em campo. Ou seja, o nosso único marcador que a gente tinha, o cara que sempre se dedica na defesa, sempre ajuda combatendo, ele acabou tirando. O que não faz pra mim o menor sentido, você tirar o melhor marcador do time pra deixar um cara que não contribui em nada. Se o Alan contribuísse com passe, contribuísse com assistência, contribuindo, se pelo menos se esforçando na marcação, beleza. Agora, não, ele não faz nada disso, ele não fez nada disso ontem e acabou saindo vaiado depois pra entrar o Carrillo, se eu não me engano. Aí, beleza. A minha dúvida era se o Memphis ia entrar de titular. Eu acho que ele não deveria ter entrado de titular nesse jogo, porque ele acabou jogando só os primeiros 45 minutos. Era esperado que ele não jogasse um jogo inteiro, por conta que ele quer se preparar para a Copa do Mundo, essas coisas todas e tal. E aí ele acabou entrando de titular e conseguiu não fazer absolutamente nada. Muito ruim a partida do Memphis, errava passe de lado, não conseguia dominar uma bola, vivia se jogando. Então, partida nula do Memphis, que a gente sempre espera um pouco mais
mais dele. E eu acho que ele podia ter entrado no segundo tempo, porque ele não tá com ritmo de jogo. Ele só jogou a última partida agora contra o Atlético Mineiro e entrou faltando 30 minutos pra acabar o jogo. Eu acho que poderia ter entrado com tentado entrar com Caio César, com Lingard. Alguém ali pra dar mais mobilidade ali na frente, porque o Yuri sozinho não dá conta. E o Memphis, ele não vai correr o jogo todo, ele não vai correr em cima de goleiro, em cima de zagueiro pra recuperar uma bola. Então, eu não vi muito sentido dele ter sido titular ontem. Apesar de que todo mundo espera que ele vai ser titular, né? Mas eu mesmo não entraria com ele de titular justamente pelo que aconteceu ontem. Ele não fez absolutamente nada. Saiu depois do intervalo, então partida muito ruim do Memphis. Vamos falar do senhor Garro também, que olha, é muito complicado o que o Garro tá passando ultimamente, porque ele é um cara, assim, que a gente esperava muito, muito dele mesmo, principalmente pelo que ele entregou na primeira temporada, quando ele chegou. Aí acabou acontecendo as coisas. Eu acho que a gente perdeu o nosso melhor jogador no acidente de carro, pra vocês terem uma ideia. Porque desde que aconteceu aquela fatalidade lá na Argentina, onde ele se envolveu naquele acidente, ele não é o mesmo cara. Ele vem recuperando uma boa fase assim com o Diniz, né? Ele é o líder de assistências do Corinthians. Isso é muito bom, só que ele ainda deve muito, cara. Mesmo recuperando um bom futebol, ele fez gol contra o Botafogo, que não serviu de porra nenhuma, aliás. É um cara que a gente espera mais, que a gente espera que vá fazer mais gols também, não só contribuir com assistências. E ontem ele foi um dos protagonistas de um jogo terrível que esse time fez. Não dá pra entender. Eu vou tentar deixar a imagem aqui, ó, do lance. Tentar deixar pelo menos a foto, porque eu não posso mostrar o vídeo, enfim. Como que um jogador profissional, ele faz assim com a mão? Pra parar uma bola que tá vindo no escanteio adversário. Me explica como que um jogador profissional faz aquilo. Cara, é simplesmente surreal, mano. Tipo, o lance aconteceu lá na Neoquímica Arena e ninguém entendeu nada, porque o Hugo falha no escanteio, que se ele tivesse pego aquela bola não passaria pro Garro fazer aquela lambança. Ele erra o tempo de bola, ele sai todo atrapalhado. E aí o lance seguiu, eu acabei não conseguindo ver de onde eu tava, porque eu tava na parte de cima assim e tinha um pessoal um pouquinho na frente. Eu não consegui ver ele encostando a bola na mão. E só depois a gente foi saber, porque eu também não vi no telão. Eu acho que não passou na hora do VAR revisando no telão na Neoquímica. Então a jogada seguiu. Aconteceu aquele entreveiro na área. O Hugo pegou. Depois a bola saiu. E aí a gente começou a notar uma movimentação estranha. O juiz parou o jogo e a gente sem entender nada. Quando a gente foi ver, ele foi conferir no VAR. Alguma coisa que a gente mal sabia. E aí foi dado um pênalti que só depois a gente foi saber o que aconteceu. Tinha um torcedor na minha frente que me mostrou o lance, porque alguém gravou da casa dele. E aí deu pra ver nitidamente o que aconteceu. O Garro simplesmente se escondendo da bola, colocando as mãos, e aí a bola bateu na mão dele, pênalti, claro. A partida do Garro já começou um desastre daí, que ele prejudicou muito nesse placar, porque o Platense não conseguiu fazer praticamente nada a partida inteira. Foi coisa de 2 chegadas na área e 2 gols que o Corinthians entregou. Já vou falar do próximo. O Garro ainda vai dever bastante por causa dessa cagada que ele fez, porque não é justificável. Não existe justificativa nenhuma que ele possa dar que seja coerente com o que ele fez ontem, porque não faz sentido o cara simplesmente tentar se esconder da bola desse jeito. Pênalti pro Platense, e aí 1-0. E aí o desenrolar da partida. Jogo muito feio do Corinthians, pobre criativamente. Não se lançava o ataque direito. Quando se lançava, o Corinthians ficou muito concentrado de um lado do campo. Então no primeiro tempo, eles se concentraram muito em atacar do lado esquerdo, com o Matheus Bidu lá na frente, com o Memphis tentando flutuar um pouco mais lá pra cima. E aí não deu certo essa estratégia. O Mateuzinho tava sempre livre no corredor aqui embaixo, na lateral direita. E a bola nunca chegava nele porque tava todo mundo concentrado naquele campo. O Platense encaixotou o Corinthians inteiro. Se tem alguma coisa que o Platense conseguiu executar bem, foi uma boa defesa, porque o Corinthians estava sempre muito bem marcado. Tipo, ficava muito raramente tinha um jogador livre do Corinthians. E quando tinha era o Mateuzinho, porque o jogo estava concentrado todo de um lado só e ficava um cara só aqui que, mesmo que chegasse a bola nele, não tinha o que fazer, porque só tinha ele do lado direito. Então o Corinthians teria que se mover todo se tivesse alguma inversão, e não teve. A bola nunca chegava no pé do Mateuzinho. Isso tudo no primeiro tempo. Aí no segundo foram entrando alguns outros jogadores. O Caio César entrou. O Caio César, quando entra, ele sempre tenta algo diferente. É claro que tá faltando pra ele
número mesmo, tipo, de dar uma assistência, de conseguir fazer um gol. Só que ele é o único jogador que quando entra tenta alguma coisa diferente, que vai pra cima, que não tem medo de arriscar. E ele fez muitos lances bons ali jogando pela direita. Nessa direita agora que o Corinthians se concentrou todo depois que ele entrou, o Corinthians começou a jogar só pela direita e de novo o lado esquerdo ficou abandonado, só o Matheus Bidu ficava lá e o Labiade descia um pouco lá pra lá também. Só que aí quando o time se concentra de um lado todo só, fica muito mais fácil do time adversário encaixotar, né? Tipo, o Corinthians tem muita pouca opção quando joga só por um lado. E aí, o jogo no meio praticamente não existiu, ficou concentrado de um lado ou de outro. Talvez se o Corinthians tivesse povoado um pouco mais no meio de campo, tentado umas jogadas um pouco mais concentradas ali no meio de campo, talvez desse pra furar essa defesa do Platense. E aí, muitos erros, muitas trocas de passe errada, muita falta de domínio, muita besteira que o Corinthians fez. O Yuri não conseguia dominar uma bola, uma coisa assim pavorosa. Ele conseguiu sair vaiado ainda, o seu Yuri Alberto, né? Que recentemente deu uma declaração de que queria buscar novos objetivos, que tava procurando novos ares, né? E que ele já tinha feito o que ele precisava fazer aqui no Corinthians. Pra falar um pouquinho disso, eu sou a favor da saída do Yuri, porque eu acho que ele já atingiu o teto, sabe? Ele não vai. Eu não acho que ele seja o cara que vai render mais no Corinthians do que ele já rendeu. Ele já ganhou 3 títulos, né? Foi muito importante. Mas chega uma hora que o jogador alcança o teto dele. Não tem o que fazer, cara. Ele já foi muito apoiado. A torcida sempre apoiou ele em todos os quesitos. Mesmo na fase ruim, mesmo ele errando muito gol fácil, mesmo ele sendo criticado à torta e à direita pela imprensa, pelas torcidas rivais, a torcida do Corinthians sempre apoiou ele. Mas chega uma hora que a paciência acaba. Eu acho que a torcida do Corinthians foi até muito paciente com ele. Tanto é que quando ele saiu ontem, ele foi super vaiado. Foi uma coisa coletiva, assim, porque todo mundo já entendeu que não dá mais pro Yuri. E aquela entrevista que ele deu só fomentou tudo isso. Ele meio que cavou a própria cova no Corinthians. Quando ele fala aquilo, eu vi muita gente falando sobre o timing, né? Sobre o momento em que ele fala aquilo sem necessidade alguma. Eu não acho que tinha um bom momento pra ele dizer aquilo. Talvez se ele tivesse falado no começo da temporada e continuasse jogando pelo Corinthians, talvez fosse um momento melhor. Só que assim, eu não acho que ele teria o mesmo apoio que ele já teve antes, mesmo depois falando isso em qualquer momento, cara, porque parece que foi uma coisa muito precipitada. Ele acabou falando isso do nada, ninguém perguntou nada pra ele se ele queria sair, sendo que ele renovou recentemente, na verdade. E aí ele solta uma entrevista daquela, sem pé nem cabeça. O que eu acho que aconteceu foi que ele foi aconselhado por esse empresário que ele tinha até agora há pouco, né? Que eu prefiro não citar o nome desse senhor, que me dá raiva, esse cara, mas tudo bem. Parece que ele foi aconselhado pelo empresário de falar alguma coisa nesse sentido, de dar uma declaração desse tipo para poder forçar uma saída. Só que aí a repercussão não foi boa. A água bateu na bunda, ele depois começou a desconversar em outras entrevistas. Só que aí o estrago já estava feito. Tanto é que ele falou que agora está sendo gerenciado pelo próprio pai, né? E não mais por esse empresário dele, né? Então, assim, parece que ele não gostou da repercussão que aconteceu. Eu não sei o que ele estava esperando que fosse acontecer. Mas eu imagino que foi isso, tá? E aí ele foi ouvir o empresário dele, ele se fudeu e agora ele vai se fuder mais ainda, porque a torcida já tá por aqui com ele e com razão, porque ele tá devendo muito, ele não faz mais gol, ele não participa de mais nada, ele fez um gol contra o Barra, que, pelo amor de Deus, gente, se ele não fizesse um gol contra o Barra, ele ia fazer contra quem? Inclusive, ele esperou, ele falou aquilo depois do jogo contra o Barra, né? Ele só falou depois que ele fez um gol, depois de muito tempo sem ter feito gol, então parece que ele tava esperando ele falar, não, eu fiz alguma coisa e agora eu vou falar que eu vou sair. Não adiantou de nada e agora ele se fudeu, então... E agora vai ser muito difícil achar um comprador pra ele, pelos valores que o Corinthians quer, principalmente, que é em torno de 40 milhões de euros, pra poder ficar com metade desse valor, já que só tem 50% dos direitos dele. Então, assim, não tem como saber o que vai acontecer com o Yuri, porque fica muito difícil de vender ele agora. E não dá mais pra ele se manter no Corinthians, porque
Acabou a paciência, acabou o amor. E muito obrigado, Yuri, por tudo. Pode sair do Corinthians, porque você não é mais bem-vindo. Você virou persona não grata sem querer. Sendo muito burro, aliás, porque se você não tivesse falado nada, talvez você ainda teria o carinho da torcida e sairia mais tranquilamente. Não faz diferença você aqui ou não, então pode sair. Já falamos de Garro, de Memphis, de Yuri, mas outro que a gente tem que falar também é o senhor Hugo Souza, né? Cara, eu prefiro não crucificar tanto o Hugo assim, apesar da falha grotesca dele. Eu prefiro culpar mais quem tá ao redor dele, quem comanda ele, por exemplo. Porque o Fernando Diniz, quando ele entrou no Corinthians, nesses primeiros, vamos supor, vai, uns primeiros 10 jogos, ele não tava nessa palhaçada de ficar tocando pra goleiro. Você pode ver que a postura do Corinthians defensivamente era outra, até porque a gente ficou uma sequência muito longa de jogos sem tomar gol. E aí, quando o Diniz vai pegando confiança, a gente sabe que os trabalhos dele é baseado nesse tipo de jogo. Quando ele vai pegando confiança, ele quer começar a implementar essa palhaçada dele que ele faz em todo o time. Sendo que no começo ele não precisou disso, ele entendia que ele não precisava fazer aquilo porque ele podia se queimar muito cedo no comando do Corinthians e tava dando certo. Isso que é o pior. A postura do Corinthians defensiva era outra. O time era muito mais cauteloso. E aí, ele começando a fazer essas palhaçadas, ele começa a incluir um goleiro que já tem um histórico de que não sai bem com os pés, não consegue sair tocando com os pés. Então, eu prefiro culpar quem toca a bola pra ele. Os zagueiros do Corinthians, pelo amor de Deus. Acho que foi um passe do Mateuzinho, na verdade. Mas o sistema defensivo do Corinthians inteiro. Mano, se fosse eles, a partir de agora, eu evitaria qualquer troca de passe com o Hugo na área. Pronto. Ponto. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Dá um escanteio, dá uma lateral, faz o que você quiser, mano. Mas pelo amor de Deus, não toquem a bola pro Hugo quando ele estiver na área. Não faz sentido. Ninguém aprendeu que não dá certo depois de anos e anos de que o Hugo sempre fez essas cagadas, cara. Porra, eu amo o Hugo. Eu espero que ele seja ídolo do Corinthians. O próximo grande goleiro que o Corinthians tem, mas não dá pra ficar tocando a bola no pé dele. O Cássio tinha o mesmo problema. E ele é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Pra mim é o maior. Então, qual é a necessidade de tentar fazer o Hugo se melhorar com os pés? Não precisa. Tem outros jeitos, tem outras saídas. Não precisa ficar tocando bola na zaga. Isso eu acho uma coisa pavorosa, mano, de ver, porque ninguém aprendeu nada ainda, sabe? Os jogadores não aprenderam que não pode tocar a bola no pé dele. O Diniz não aprendeu que ele não precisa implementar esse tipo de jogo em toda a equipe que ele tem, porque não tem as peças necessárias. Nem toda equipe é igual, nem toda equipe vai jogar da mesma forma. Então não dá certo com o Corinthians ele implementar essa saída de bola lá atrás para tentar ficar tocando, chegar no ataque numa transição mais lenta e com troca de passe. Não dá. O Corinthians não tem peça para isso. E principalmente a peça fundamental desse estilo de jogada é o goleiro, que não dá certo com o Hugo. Eu não sei o que ele tentou fazer, eu não sei se ele tentou dar um passe, eu não sei se ele tentou chutar, mas aí parece que ele não tem força no pé pra conseguir um chute. Porque a bola vai direto no pé do jogador do Platense. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, entre culpar o Hugo e entre culpar o Fernando Diniz, eu prefiro culpar o Fernando Diniz, porque ele tá tentando implementar esse tipo de jogo num time que não vai dar certo. Não tem como dar certo isso. Ah, mas o Hugo pode melhorar, ele pode evoluir no quesito saída com o pé. Mano, não tenta. Sério, não vai rolar. Tá há anos o Hugo fazendo essas coisas. No Flamengo ele fazia isso. Então, porra, pra que fazer isso com o cara? Você só queima o jogador. Porra, o que eu xinguei o Hugo lá dentro não tá escrito, mano. Porque, cara, ninguém entendeu que não dá certo. Ninguém entendeu que não dá certo. Então, só prejudica o atleta. A cabeça do Hugo deve estar borbulhando agora, porque ele entregou um gol de novo. Não é a primeira vez, nem vai ser a última. E eu digo uma coisa. Se o Fernando Diniz começar com essa palhaçada, insistir, implementar esse estilo de jogo ridículo, ele vai queimar o Hugo com a torcida. A gente vai perder um ídolo e ele vai cair muito rápido. A próxima merda que o Hugo fizer de novo, o Fernando Diniz vai se fuder mais e mais. Então, assim, se o Fernando Diniz quiser ter uma vida longa no Corinthians, tiver um trabalho a longo prazo no Corinthians, ele tem que parar com isso.
de agora. Não tem mais desculpa, não tem mais margem para erro. Não dá certo no Corinthians esse estilo de jogo. Então, aconteceu esse segundo gol no comecinho do segundo tempo. Aí foi entrando uma rapaziada, o Labiade entrou, o Lingard entrou depois. Não começa com o André, que era o titular. Ele coloca o Alan, que é horroroso, não serve pra nada, não serve pra marcar, não serve pra passar, não serve pra chutar. Não sei nem se ele tem gol na carreira, uma bosta daquela. E ainda coloca o André Carrillo só depois, no lugar do Alan, que devia ter saído e não ter tirado o Ranieri, porque ele é o único homem de marcação, e aí o Corinthians se expõe muito mais desse jeito. Então, partida assim pavorosa do Corinthians. Nos classificamos em primeiro no grupo, mas vai ser muito complicado a Libertadores. Tomara que o time mude a postura para esses próximos jogos, porque se eles querem ganhar a Libertadores desse jeito, fi, pode esquecer, eles caem nas oitavas de final. O que eu espero que não aconteça. Eu espero que o Fernando Diniz calhe a minha boca, mas ele não precisa fazer o que ele tá fazendo até agora. Ele era só ter mantido o que ele fez nos primeiros jogos, que o Corinthians era muito sólido defensivamente e conseguia bons resultados, conseguia ganhar jogos. Então, é isso. Apesar da derrota, foi a primeira vez que eu levei meus pais na Neoquímica Arena, então foi uma experiência legal até nesse sentido, porque falando de futebol foi uma coisa esquecível, eu posso dizer assim. Eu gostaria de esquecer o que eu vi ontem, mas é muito bom voltar para a Neoquímica Arena. Eu quero ir em mais jogos esse ano, porque fazia 1 ou 2 anos que eu não ia. E todas as vezes que eu fui nos anos anteriores, o Corinthians ganhou. Eu fui em 3 vezes e o Corinthians ganhou as 3 de 2 gols. Mas não sei, se eu tiver muito pé frio, eu acho que eu não volto mais lá não, porque não deu certo. Apesar que o time contribuiu muito mais pra isso do que eu. Então, eu não sou pé frio. Foda-se. A culpa é do Hugo, a culpa é do Garra, a culpa é do Memphis e a culpa é do Yuri. Pronto. E do seu Fernando Diniz também, pronto. Pra fechar o quinteto. Acho que vou colocar os 5 na capa, porque culpados de uma partida lastimável assim. Comentem o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto e falou!